ele não entrar, se ele não entra, é porque realmente acho que não tem muita confiança no seu futebol. Agora, a questão é, e eu estou muito com o que o Calçade falou, que não adianta, a gente não vai ter nenhum time voando o tempo todo. A gente vai ter time que, eventualmente, nos grandes jogos vai fazer grandes partidas, né? E talvez esse seja o problema do Flamengo. E esse não era o grande jogo. Não era. Mas também o Flamengo não fez ainda esse grande jogo. Porque eu acho que o torcedor, e eu discordo, tá, de novo, das manifestações, embora essas tenham acontecido mais no final do jogo, depois da partida e tal, eu acho que, enfim, o torcedor tem que entender um pouco o contexto, tem que ter mais paciência, mas eu acho que o que incomoda é que o Flamengo de hoje, o Flamengo do Paulo Souza, e a gente já está falando de um bom tempo de trabalho, não é aquele time que o torcedor olha e fala, cara, não, tudo bem, esse jogo com o Sporting Cristal foi assim, porque ele mexeu em 2 ou 3 peças, mas porque ele está olhando para frente, e na hora que for pegar X ou Y ou Z, na hora que for o jogo, eu tenho a convicção de que esse time vai apresentar o que já apresentou em outros momentos. Porque, na verdade, não apresentou. Se você for pegar o grande jogo do Flamengo até aqui, talvez tenha sido o jogo com o Atlético, que era lá atrás, né? Quer dizer, Fevereiro. Então, assim, então talvez essa desconfiança se dê pelo que não aconteceu. Então, é claro que a manifestação de hoje é um acúmulo de tudo que o torcedor não viu nos jogos anteriores. Outra, né? Quem vai para o estádio está gastando a grana, não é barato, sai de casa, vai chegar tarde, quer ver o melhor Flamengo possível. Eu não posso pedir para quem sai de casa, gasta a maior grana para ver o time de futebol, falar para ele, olha, esse jogo você vai assistir, mas o que vale é o outro lá. Pô, é uma sacanagem do torcedor. É difícil. A gente entende isso. Agora, é claro que, olhando para a temporada, o treinador ele sabe que se ele for entregar o máximo, todos os jogos, só para agradar o torcedor, vira mínimo lá na frente. E vai ter um time andando em campo. Então, é que não está entregando o máximo nunca, né, Calçade? Acho que isso é o que incomoda o torcedor e isso dá para entender a cobrança. E só para esclarecer, te passar, Marra, assim, eu discordo de algumas manifestações ao final do jogo, tá? Especificamente aquelas voltadas para o Hugo. Eu acho que em relação a dirigente e tal, eles estão mais do que certos, até pelo que se viu nessa semana. Que foi uma piada o que o Flamengo fez como clube, né, aumentando e estendendo uma crise, um assunto que poderia ser menos relevante até o sábado. Então, eles não têm ajudado. Mas, em relação ao Hugo, continuo discordando, apesar da falha realmente muito feia. Coloca, só um segundinho. Coloca as vaias, então, do torcedor, sobe o som aí. Para quem não viu o jogo, sentir no clima agora do Linha de Passe do programa o que foi o Maracanã e o que foi essa pressão para cima do Hugo mais uma vez. Vamos lá. Mário Marra, bom, tá aí. É um goleiro profissional, é jovem, mas está numa grande equipe. E atualmente é o que tem. Tem que suportar pressão, mas eu acho que não cabe eu dizer a torcida vaia porque ele falha ou ele falha porque a torcida está vaiando. O princípio até se justifica, falhou e tudo mais, o torcedor cobra. Mas agora existe uma cobrança, na minha opinião, excessiva. O que você acha? Porque ele não falhava Ele assim. Não, né? Porque o quê? Ele não falhava, assim. Quer dizer, ele tem mostrado. Eu acho, a minha opinião, vou ser bastante franco em relação a isso, é muito difícil, em um clube do tamanho do Flamengo, um goleiro amadurecer tecnicamente. Eu não estou nem falando do amadurecimento da idade, que isso é a vida que vai trazer. Tem gente que amadurece cedo e tem gente que amadurece mais tarde. Donnarumma está aí para comprovar. Mas é muito difícil. E falha também. E falha também. Um clube como o Flamengo suportar isso. Isso não acontece, Preto. A gente viu hoje a eliminação do Bragantino, Red Bull Bragantino, que tem o goleiro Cleiton. O goleiro Cleiton
Ele era o goleiro reserva do Vitor no Atlético. Ele não suportou 1 ou 2 falhas. Tchau, busca um outro. E ele foi tocar a vida dele no Red Bull Bragantino. E ele amadureceu. Só que é muito complicado um clube como o Flamengo, a gente perceber esse processo sem nenhum trauma. Só que agora não tem outro. Então a vaia é uma bola de neve na cabeça dele. A vaia, no momento, ela não é inteligente, porque ela complica não no gol que ele já tomou, mas no próximo jogo que ele vai entrar. Então, agora era a hora de ser preservado. E é ele, né? E é ele. É ele. Ele. E é um clássico. É ele. Agora era a hora de ser preservado. Mas ele tem falhado. É triste aquele apoio no último jogo da Libertadores, que até o Paulo Souza estava pulando no campo, tudo. Aquilo ali é uma demonstração interna de força, de carinho, mas é uma demonstração externa também. Alguém está vendo e falando, os caras gostam do Hugo, olha que legal, tal. A torcida, mas ele falha de novo. Então, vira uma bola de neve. É que como não tem outro, Isso. é algo muito delicado que o torcedor faz. Ele está colocando em risco todo o Flamengo. E o próximo jogo. Porque não é assim, eu vou vaiar esse goleiro, tá, e ele vai desistir de jogar futebol, vai para casa dele. E vai jogar quem no gol? Não tem. Eu não consigo exatamente, eu entendo todo o ponto do Marra. Eu não consigo exatamente criticar, como foi o caso das outras partidas, essa vaia do final da partida, essa vaia do final, porque quando anuncia a escalação, tem uma vai aqui, uma outra ali, o Hugo ele meio que divide, ele já desce um pouco o volume de vaias que tivemos em outros jogos. Durante o jogo, até me corrige, Calça, mas eu não vi exatamente essa cena do final, de Hugo tocar na bola e ser vaiado como aconteceu em outras partidas. Então, o torcedor, em algum momento, ele desceu um pouquinho o tom. Só que aí também, quando você não está conseguindo... É o que o Calça falou, saiu de casa. Aquele futebol que você imagina que tem muito de alinhar a expectativa. Não veio. Pô, o 2x0, todo mundo sabia que o 2x0 estava muito mais para 1x0, aí sai o 2x1. Aí é uma falha de novo. O extravasar ali no minuto final, que não ia mudar em nada, o extravasar ali eu não consigo condenar. E eu acho que isso tudo de arquibancada e Paulo, até agora puxando para o Paulo, não só do Hugo, tem muito de um alinhamento de expectativa. O torcedor está querendo ver o Flamengo voltar a jogar bem, como você fala. O torcedor quer voltar a ver um bom futebol. Não é uma campanha, não é uma eliminação, não é falta de resultado, porque o Flamengo venceu hoje. O Flamengo venceu como vinha vencendo na Libertadores, pelo menos. O Paulo Souza só quer saber de vencer, pela paz. Ele entendeu o que aconteceu com ele no Flamengo. Ele acompanhou o noticiário, ele sabe qual é a pressão interna, que tinha 5 jogos no Rio que ele precisava dar uma resposta. Para ele era isso, ele precisava ainda dosar, porque tem Flamengo, tem Fluminense, tem sequência. Então, ele tá jogando uma sequência e o torcedor está vivendo outra sequência. O torcedor quer uma evolução, uma sequência de jogos que o Paulo só quer, por enquanto, sobreviver e não está conseguindo.